Oi, sexto ano, bom dia, tudo bem? Tudo bem, sexto ano, tudo certo? Agora sim chegamos em Roma. Nossa, Jaque, quanto tempo? A gente está falando de Grécia há tanto tempo. Então, a nossa unidade 3 ela fala sobre Grécia e Roma, né? A gente chegou então aqui nessa parte que fala sobre a Europa Ocidental. Essa parte, Grécia e Roma, é a Europa Ocidental. A gente veio falando, né, de fenícios que viveram onde hoje é o Líbano, falamos de Mesopotâmia, que viveram onde hoje é ali o Iraque, né, os povos da Mesopotâmia, os sumérios, né? Falamos dos hebreus, né, que procuravam lá Jerusalém, a terra prometida. Falamos dos persas, que viveram ali onde é o Irã, então tudo o Oriente. Quando chegamos, todos esses povos, né, viveram ali. A gente se refere aos povos que viveram onde são atuais países do Oriente, Oriente Médio, né? E aí, quando a gente fala de Grécia e Roma, a gente chega ao Ocidente, tá? Falamos de Grécia, eu tentei fragmentar bem. Roma aqui eu também fragmentei, tá? Também dividi. Eu tô enviando em dois, tirando a correção, mas tô enviando em dois vídeos para vocês. Eu vou enviar um hoje, semana que vem. Não, quinta-feira. Quinta-feira vai o próximo, quinta-feira a gente se vê de novo. Vai o próximo de Roma, tá? Chegamos então à parte de Roma, ainda na unidade 3, tá? Trouxe aqui, olha, a identificação da nossa disciplina e a data de hoje, pra gente saber quando pegar esse vídeo, saber quando esse vídeo foi pra vocês, tá? Tela de apresentação, venho pra cá pra tela de localização. Tô localizando Roma pra vocês, é essa mesmo, é a capital da Itália, tá? Só que a gente vai ver aqui, Península Itálica, né? A gente vai ver aqui os primórdios, né? Quando Roma foi fundada. Quando eu falo para vocês da fundação de Roma, desses povos que vão viver ali, eu tô aproximadamente século 8 antes de Cristo. Eu tô há muito tempo atrás, tá? Então Roma vai ser fundada ali, nessa península itálica e mais tarde vai ser a capital da Itália, tá? Jaque, como que a gente conta então a história de Roma? Como foi fundada? Eu tenho duas versões para contar a história de Roma. Eu tenho uma versão lendária, que é uma lenda que vai contar um mito, que vai contar como que Roma foi fundada através desse mito, e a versão histórica. Essa versão histórica conta pra gente que alguns povos foram viver ali onde hoje é Roma, e aí eu cito os povos italiotas, os etruscos, alguns gregos, né? Latinos, sabinos vão viver ali e vão fundar Roma. Essa é a versão histórica. A versão lendária mostra pra gente a história de Rômulo e Remo. Mostra pra gente a história desses dois irmãos, desses dois meninos, e aqui vem a versão lendária aqui, olha, a história da loba, né? Eu vou contar pra vocês agora. A versão histórica tá aqui, dos gregos, etruscos, italiotas irem viver ali, tá? E aqui a versão lendária, olha, das duas versões, a versão lendária, que vai contar pra gente a história desses dois meninos, Rômulo e Remo, né, que são filhos do rei, né, do atual rei, mas esse homem está muito doente, e o irmão dele muito ganancioso, claro, obviamente, né, que o rei morrendo, um dos meninos ia assumir, né, e o tio dos meninos, irmão do atual rei, ele muito ganancioso vai abandonar os meninos na beira do rio Tibre, lembrando que não é rio Tigre com G de gato, é rio Tibre com B de bola. Aquele Tigre é o rio lá da Mesopotâmia, é o rio lá que era próximo ali, né, ficava paralelo ao rio Eufrates, não é esse. Eu tô falando do rio Tibre com B de bola, lá em Roma, né, lá na Europa. Vão ser abandonados esses meninos ali, uma loba vai encontrar esses meninos, já que é sério. Pessoal, isso é lenda, tá? Mas é importante para eles. Assim como a gente conhece aqui as lendas, a lenda, a versão aí, a versão cristã do surgimento do mundo, a versão aí indígena do surgimento do mundo, que traz aí o deus Tupã, os deuses gregos, isso é lenda, tá? Eu tô contando para vocês, porque existe realmente uma versão lendária que é importante para os romanos, tá? Então esses meninos vão ser abandonados, uma loba vai encontrar esses meninos, vai amamentar esses meninos, e mais tarde um casal de camponeses vai encontrar esses meninos e vai terminar de criar esses meninos, Rômulo e Remo. Eles vão crescer, o Rômulo vai matar o Remo e vai se tornar o primeiro rei de Roma. É importante falar para vocês que a roupa dos jogadores do futebol de Roma tem o escudo, o desenho, né, da roupa tem a loba, tá? A loba amamentando esses meninos. Então isso é importante para os romanos, né? A roupa do futebol de Roma hoje
perdão, tem o desenho da loba, tá? Então é importante para a antiguidade, para entender a antiguidade, a fundação de Roma. Eles acreditam nessa lenda, como os nossos indígenas acreditam no deus Tupã, como os nossos africanos acreditam nos deuses deles, né? Como os cristãos acreditam em Adão e Eva, né? Que existiu Adão e Eva, e que vai ser de Adão e Eva que vão ser criado, que vai ser criada aí a humanidade. Tá? Então, para os romanos é importante essa versão lendária, tá? Então são duas versões para contar a história do surgimento aí, né, de Roma, a versão lendária e a versão histórica. Passando para cá, eu coloquei uma imagem aqui para a gente entender como é que era essa sociedade romana, como isso tudo era hierarquizado, era marcado, era dividido e como tinha um preconceito ali entre as pessoas, né? A gente tinha patrícios, plebeus, clientes, escravos. Os patrícios eram os donos de terra, era a elite, eram as pessoas, a galera que tinha uma posição social importante, né? Que estavam lá no topo da pirâmide social, tá, romana. Os plebeus eram as pessoas mais simples, pobres, né? Representavam os pequenos comerciantes, os camponeses, tá? Os clientes eram também plebeus, mas como eles prestavam serviços ali para os patrícios, tinham uma certa proteção, alguns certos privilégios junto aos patrícios. E os escravos, nesse momento aqui, eram poucos escravos, tá? Nesse momento aqui da monarquia, eram poucos, a gente falou que o Rômulo vai se tornar o primeiro rei, né? Então, a gente está vivendo aqui a monarquia, eram poucos escravos. A escravidão vai acontecer fortemente lá no período imperial, a gente vai falar na segunda parte, tá? A gente vai falar do Império Romano aqui, mas não hoje, tá? Então, a gente está vendo aqui a monarquia, são poucos escravos, existiam escravos, uma escravidão que não é, quando a gente fala escravo, a gente pensa em negritude, a gente pensa em negro, no povo mesmo africano, e não é nesse sentido. Quando eu pego o filme do Gladiador, para quem não assistiu, é legal assistir. O filme fala de guerra, fala de Coliseu, fala da política do pão e circo, que eu vou citar para vocês aqui também no próximo vídeo. É Hollywood, mas é muito legal o filme, sabe? Fala aí do gladiador, né, o gladiador romano, né, a luta dos gladiadores já no Coliseu de Roma. Ah, é, aqui fala que essa escravidão, né, mostra pra gente que essa escravidão não é a escravidão negra. Existia já, que negros, sim, existia. O próprio Gladiador mostra um homem negro que é o melhor amigo, vai se tornar o melhor amigo do Russell Crowe, que faz o Gladiador. Mas não era uma escravidão porque era negra, a questão da pele não era critério para ser escravo. Tanto que o Russell Crowe é loiro, dos olhos claros, né, e tudo, não é negro. Então, essa escravidão romana aqui é uma escravidão branca, uma escravidão de pessoas, né? Ele, inclusive, tinha sido um general do exército. O imperador, com inveja dele, vai tornar o Russell Crowe, o gladiador, um escravo, tá? Então é importante falar para vocês dessa questão da escravidão aqui, que não é a questão da cor da pele. Isso só no século XV. No século XV, Portugal vai colonizar em uma porção de lugares, vai vir para cá, para América, a Espanha também, e vão trazer os africanos para cá para trabalhar, né, para o trabalho forçado, tá? Aqui, perdão, política, isso aí, política. São as três fases, né, da política de Roma, são os três momentos aí da política. A monarquia, que vai até de 750 até 509, tá? Tá aqui, olha, antes de Cristo, tá aqui. Vai ser o momento em que Roma vai ser governada aí por 7 reis, né, que vão se alternar entre italiotas e etruscos. Os etruscos vão, lembrando que a gente falou lá da sociedade, a gente falou aí que a galera que é da elite, a galera que a gente chama de patrícios, donos de terra, pessoas importantes, não querem dar poder para os plebeus, né? Não querem aí que as minorias, que as pessoas mais pobres, humildes, tenham acesso à política, eles não querem. A gente está vendo isso desde que o mundo é mundo, a gente vê diferenças hoje, a gente traz para a atualidade e vê as minorias, vê as pessoas com dificuldade, né, algumas pessoas aí com privilégios, vivendo muito bem, a grande maioria do povo sofrendo muito. Eu consigo trazer Roma para a nossa atualidade, mas nesse momento aqui o nosso vídeo está falando sobre a antiguidade, está falando sobre a fundação de Roma. Então Roma está sendo governada lá por alguns reis italiotas que se alternavam no poder. Ora era um rei italiota, ora era um rei do povo etrusco, ora era um rei italiota. Em algum momento um rei etrusco vai assumir e vai querer dar um pouco mais de poder para os plebeus.
né, algumas liberdades para os plebeus. Os patrícios não vão querer isso, não vão aceitar e vão tomar o poder e vão decretar a república, que está aqui, olha, que vai até 27 antes de Cristo, de 509 até 27, quando vai ser instituído o período imperial, tá? Essa república vai cair muito por conta desse poder exacerbado, desse poder forte aí, dessa elite, tá? Então vão surgir algumas pessoas, alguns caras aí juntos aí, né? Generais do exército, inclusive o Júlio César, né? General do exército junto a essa elite e vão dar um golpe e vão assumir o poder. A gente vai ver isso no próximo passo, no próximo vídeo, que é quando a Jaque vai falar para vocês de Roma, o momento imperial, o momento do Império de Roma, o Império Romano surgindo, que não é agora. Tá? A gente vê aqui até a República, mas vai existir sim um Império, vai existir o Império Romano, a escravidão vai ser muito forte, Roma vai estar muito grande, vai estar crescendo muito, vai estar guerreando aí contra outros lugares, né? Os lugares ali mais próximos, e o Império vai crescer pra caramba, vai crescer muito, e a gente vai falar do período imperial depois. Importante aqui nesse vídeo a gente entender que Roma vai ter alguns reis, os reis vão querer dar poder às pessoas mais simples, e os patrícios, que é a elite romana no momento, naquela época, vai tomar o poder e vai transformar Roma numa república, tá? Para tirar o poder que estava concentrado na mão do rei etrusco, ok? Essa monarquia, então, a Jaque já falou um pouquinho, né? Acabei me antecipando, né? Formada aí por 7 reis que vão se alternar no poder, tá? Lembrando que ela vai até 509, olha, de 750 até 509, são mais ou menos 200 anos. O último rei etrusco vai governar em favor das pessoas mais pobres, tá? Mais simples. E aí a república vai ser instituída, vai existir um senado, o nosso senado aqui, né, os nossos senadores são uma herança aí do governo romano, perdão, dessa política romana, né? Aqui eu vejo os tribunos da plebe. Os tribunos da plebe são homens, o Tibério e o Caio Graco, eram irmãos. O Tibério e o Caio Graco são homens que vão conseguir algumas melhorias, né, em benefício aí dos plebeus. Por isso, tribunos da plebe, ou seja, vão tentar implementar algumas melhorias para os plebeus. Inclusive, o casamento entre patrícios e plebeus, entre a elite e as pessoas mais pobres, era proibido, eles vão conseguir acabar com isso. Tá? A questão da escravidão também, eles vão tentar acabar com a questão da escravidão. Então, o Tibério e o Caio Graco vão ser assassinados, o Tibério e o Caio Graco vão conseguir algumas melhorias para os plebeus, por isso, tribunos da plebe. Tá? Jaque, exercícios, tentem fazer para Jaque a página 477, por favor, o 1 e o 2, que falam sobre o que o Jaque está falando no vídeo aqui, a fundação de Roma, a questão da loba, né, a versão histórica também que é importante, aqueles povos que vão viver ali, a sociedade, tá? Tentem fazer apenas esses dois, e aí na próxima aula, quando a gente fechar Roma, quando a Jaque falar de Império, a gente faz todos os exercícios para corrigir logo no final, tá? Tô fechando aqui para enviar para vocês. Se cuidem, chamem se tiverem com dúvida, tá? Por favor, não fiquem com dúvida. Tem que chamar mesmo, me chama, tira dúvida comigo, tá? Me chama lá no Zap, ok? Saudade de vocês, se cuidem. Até semana que vem.